Universidade FM. Sempre no ar. A Voz do Douro sobe ao palco da rádio. Cultura, humor e boa disposição. Aqui apresentamos e discutimos a região. É o Espaço de Ouro, todas as segundas às 22 horas, aqui na Universidade FM. Mais informações em facebook.com/espacodouro. Ora então sejam bem-vindos, este é o quinto Espaço de Ouro da 7ª temporada, como eu, o Sansão, a André e as nossas colegas que hoje não estão, mas a quem nós mandamos um beijinho enorme, apresentamos no início com o nosso jingle. Boa noite, André, boa noite, Sansão. Olá, muito boa noite. Vossa semana, como é que correu? Muito bem, não quero falar do fim de semana, eu queria falar um pouquinho do fim de semana. Tu andaste a viajar, não sei se isso pode ser público, se não pode. É tudo público. Como é que é? Correu muito bem, eu não quero falar de um pormenor do fim de semana, que eu sei que o Sansão está mortinho por falar. Não vou falar disso, não. Ele está Nós estamos ansioso. aqui cheios de frio. Muito frio, mas acreditem que isto aqui ainda não é frio nenhum. Não. Eu estive num sítio bem mais frio que este. Nós quando saímos de Portugal é que nos apercebemos que este nosso calor soviético, afinal, não é assim tão insuportável como pensamos. E a malta ali do Campo Grande é que se deve queixar, estão menos 8 por aquela zona. É verdade, e eu queria aproveitar aqui, esta foi uma semana, a próxima será a semana das festas, mas para vocês já foi uma semana de festa, numa semana conquistar 4 taças de Portugal. Fica aqui os meus parabéns aos meus colegas de painel pelas grandes conquistas de Sporting esta semana. É uma grande conquista, aliás, os nossos resultados do fim de semana das modalidades foram muito bons, estamos muito orgulhosos, principalmente da nossa equipa feminina, que finalmente ganha estatuto. Ora, aqui está a André a justificar a colocação do Espaço de Ouro. Comigo não tinhas levado de resposta. Não, mas o Sporting também ganhou na natação, portanto foi uma semana cheia de títulos para o Sporting, portanto eu nem sei como é que o servidor do site vai aguentar com tantos títulos. Temos uma para lá grande equipa de colocar. comunicação neste momento. E para além de falarmos do Sporting, neste programa temos muitas outras coisas. É verdade. Nós hoje vamos nos dedicar ao Parque Natural Regional do Vale do Tua e nesse sentido o nosso convidado desta semana é o Dr. Artur Cascarejo, a quem agradecemos desde já a disponibilidade e por estar aqui no estúdio connosco. Eu é que agradeço o convite da Universidade FM. Antes- A promoção a este programa está na nossa página do Facebook. Exatamente, podem encontrar em facebook.com/espacodouro, podem utilizar a página do Facebook também para dar críticas, sugestões, convites para jantar, pedir os nossos endereços postais para nos enviarem prendas de Natal, ou podem fazer tudo isso de uma maneira mais formal através do nosso e-mail, que é espacodouro@gmail.com. Portanto, aceitamos um bocadinho de tudo, menos vouchers. vouchers também vão. Vouchers Continuando aqui nas internets, digamos assim, podem encontrar também os nossos podcasts no YouTube, basta pesquisar Espaço de Ouro no YouTube e encontrarão o nosso canal onde nós disponibilizamos todos os nossos podcasts e onde também este programa estará disponibilizado a meio desta semana. Fazer também um apontamentozinho ao Descobridor, trabalho da nossa Verinha e também aqui da Andreia, também está disponível na página, o último Descobridor, ou seja, o episódio 2 que foi disponibilizado, salvo erro, na semana passada. Na Exatamente. última segunda-feira, então na próxima semana teremos de novo o nosso E que fala sobre a Loicinha de Bisalhães. Fala sobre o Barro Preto, mais recentemente condecorado com a salvaguarda, não é? De património imaterial, portanto faz todo sentido, veio mesmo a calhar, uma altura preciosa, e espero que tenham, se não viram, façam um favor de ver. Sim, ele ficará por lá na página até quando os servidores de Facebook acabarem. Tem encontro, o Marcos Zuckerberg quiser. Exatamente. Antes de irmos à conversa com o nosso convidado, vamos se calhar ouvir um bocadinho de música, não é? Vamos. isso. E hoje vamos começar, vamos fazer uma viagem até ao Brasil. Vamos começar com a Banda do Mar, com a música Seja Como For, uma banda constituída por Malu Magalhães, Marcelo Camelo e Fred Ferreira, que é português e baterista dos Orelha Negra. Fica então com Banda do Mar. Que bonito. Até já. Seja como for, eu vou. E vou correndo, não quero perder nada. Custe o que custar, eu dou. Não tenho medo de rato nem barata. Meu bem, você pra mim é privilégio. Só te
de rato nem barata. Meu bem, você pra mim é privilégio, sorte grande de uma vez na vida, minha chance de ter alegria. Não importa quanto, como, onde somos, nosso próprio rei. Meu bem, você pra mim é privilégio, sorte grande de uma vez na vida, minha chance de ter alegria. Não importa quanto, como, onde somos, nosso próprio rei. Quanto, como, onde somos, nosso próprio rei. Meu bem, você pra mim é privilégio, sorte grande de uma vez na vida, minha chance de ter alegria. Não importa quanto, como, onde somos, nosso próprio rei. Quanto, como, onde somos, nosso próprio rei. Não importa quanto, como, onde somos, nosso próprio rei. Ora, então, o Parque Natural Regional do Val do Tua está situado entre os distritos de Vila Real e Bragança. Na sua envolvência subsiste um conjunto de áreas protegidas, designadamente o Parque Natural do Douro Internacional, o Parque Natural do Alvão, o Parque Natural do Montecinho e a paisagem protegida da Albufeira do Azibo. Em termos de património cultural, para além da inclusão parcial no Alto Douro Vinheteiro Património da Humanidade, a área do parque possui um vasto conjunto de valores arquitetónicos, arqueológicos e etnográficos. O Parque Natural Regional do Val do Tua tem ainda a particularidade de integrar os municípios de Alijó, Mursa, Vila Flor, Carraseda de Anciães e Mirandela, as suas culturas e tradições identitárias, o que o torna aliás único num conjunto diversificado de experiências. Como nós já apresentamos na primeira parte do nosso programa, é hoje o nosso convidado, o Dr. Artur Cascarejo, o diretor do Parque Natural e Regional do Val do Tua, a quem eu começo por pedir que nos caracterize por palavras suas todo este projeto, o projeto do Parque Natural Regional do Val do Tua, no fundo nas suas dimensões regionais e também atendendo aos recursos únicos que o compõem. Muito bem, antes de mais nada quero renovar o agradecimento à Universidade FM e ao vosso programa por este convite e dizer que o Parque Natural Regional do Val do Tua surge na sequência da construção da barragem de Foz Tua como uma das medidas de compensação para a construção dessa mesma barragem. Quero, contudo, referir que não estava previsto inicialmente, isto é, o Parque Natural Regional do Val do Tua não era uma das medidas expressas na DIA, na Declaração de Impacto Ambiental da barragem, foi uma conquista dos autarcas de então, porque se não existisse este parque, as verbas correspondentes a uma percentagem do aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua iria para o ICNF e, portanto, para Lisboa, e nós achamos que isso era uma injustiça, na medida em que a barragem estava a ser construída no nosso território e, portanto, a compensação teria que ficar no nosso território. E como era uma verba que iria para um fundo de conservação da natureza e da biodiversidade, a única hipótese de irmos lá buscar pelo menos parte dessa verba que foi que conseguimos, foi através da criação do nosso Parque Natural Regional do Val do Tua e foi assim que ele nasceu. Muito bem, nós íamos lhe perguntar precisamente como é que tinha nascido e depois também aqui numa forma mais particular, como é que surge a oportunidade de liderar este projeto.
Essa liderança do projeto decorre naturalmente do facto de ter acompanhado este processo desde o início. Entretanto, na altura eu era Presidente da Câmara de Lijó e a ADRVT, que é a Agência de Desenvolvimento Regional do Val do Tua, que é um instrumento que foi constituído por nós para gerir as contrapartidas da construção da barragem e que é constituída pelos 5 municípios mais a EDP, formularam esse convite para liderar o parque, provavelmente porque há aqui também no parque uma forte componente de desenvolvimento regional e, portanto, foi com certeza no aproveitamento da experiência que, entretanto, adquirimos nestas funções e portanto, o convite surgiu naturalmente, penso eu, por esse facto. E é precisamente também da EDP que vou questionar agora. Qual é exatamente que papel tem a Agência de Desenvolvimento do Val do Tua neste projeto do Parque Natural e também qual é o papel que a EDP desempenha neste mesmo projeto? É assim, a Agência de Desenvolvimento Regional do Val do Tua, como vos disse, foi um instrumento criado por nós para gerir as contrapartidas provenientes do aproveitamento hidroelétrico de Foz do Tua. Nós, desde o início, quando digo nós, os autarcas que então estavam à frente dos respectivos municípios, quando fomos confrontados com a possibilidade da existência da barragem, mandamos elaborar um estudo à Quartener que contemplasse 2 hipóteses, a construção da barragem ou a não construção da barragem. E esse estudo, no fundo, o que era? Era uma estratégia de desenvolvimento territorial para o Val do Tua que nos habilitasse com um caderno de encargos para as 2 possibilidades. Se fosse construída a barragem, o caderno de encargos tinha determinadas características. Se não fosse construída, o caderno de encargos tinha outras e, obviamente, ambas exigiam uma ação integrada de base territorial para este vale, se não houvesse barragem ao Estado, havendo barragem à EDP. Mas depois pensamos que a melhor forma de garantir esse envolvimento da EDP era que a EDP fizesse parte do próprio processo. E daí surgiu a ideia de a Agência de Desenvolvimento Regional do Val do Tua ser constituída pelos 5 municípios mais a EDP. Basicamente, os 5 municípios dão o território e a EDP dá o capital financeiro para financiar este projeto. E, portanto, a parceria é esta e o objetivo é o desenvolvimento territorial. O parque é uma das componentes deste projeto, é uma das componentes do projeto global da Agência de Desenvolvimento Regional do Val do Tua. Para além do parque, tem outros, como o projeto da mobilidade, como a recuperação de património cultural, como a construção de um centro interpretativo do Val do Tua em Foz Tua e como um projeto de empreendedorismo para ajudar a promover o desenvolvimento regional e, na sequência do qual, já surgiram vários negócios, vários empreendedores e a criação de emprego. A EDP, além da contrapartida financeira, empresta também, digamos assim, um certo know-how, porque tem estado integrada também em outros projetos, com outras barragens que foram construídas por todo o país. Qual é o papel e como é que tem sido aqui a ligação com a EDP no desenvolvimento deste projeto? A ligação tem sido boa, até porque, pelo facto da EDP fazer parte da própria agência, todo o know-how e todo o conhecimento técnico, como disse bem, da EDP está ao serviço do próprio território. Por isso é que no modelo que nós, na altura, pensamos para aproveitar estas oportunidades decorrentes da construção da barragem, nós fizemos questão que a EDP fizesse parte do processo da agência exatamente por isso, porque para além da questão financeira, obviamente, podem surgir, e às vezes surgem, outro tipo de dificuldades de caráter técnico e dão, evidentemente, o seu apoio e é, para além do mais, uma empresa que é relevante nesta área e que também tem, cada vez mais, uma consciência social de que nos sítios onde constrói as suas barragens não pode limitar-se a fazer como antigamente. Isto é, a construir a barragem, há depois um movimento de desenvolvimento social e económico nesse espaço de construção, porque há mais gente, há engenheiros, há trabalhadores, etc., e as localidades sofrem esse impacto positivo do ponto de vista social e económico, mas o que acontecia antigamente? Findo essa construção da barragem, esse impacto desaparecia. Ora, fazendo a EDP parte da agência, o que nós estamos a garantir é que esse impacto não desapareça, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de estratégias de desenvolvimento regional que lhes estão associadas. Muito bem. Voltando ao Parque Natural e Regional,
o trabalho que é desenvolvido pelo mesmo passa no fundo por aproveitar e potenciar também os recursos endógenos do nosso território e toda a área que abrange. De que forma é que vem sendo implementado desde a sua criação até agora? O parque tem um plano de ação, já agora permitam-me dizer isto, o parque tem apenas 3 anos de existência e, portanto, durante estes 3 anos de existência, o que é que fizemos? Primeiro, obviamente, aprovamos o parque enquanto Parque Natural Regional, e é o primeiro e único Parque Natural Regional do país, exatamente para poder ter uma componente de desenvolvimento regional. E no plano de atividades do parque nós temos 12 ações. 6 na área da conservação da natureza e da biodiversidade e 6 na área do desenvolvimento regional, com uma forte aposta no turismo de natureza e na sustentabilidade das aldeias ribeirinhas do Val do Tua. E, portanto, nós, para concretizar esse plano de atividades, temos feito ao longo destes 3 anos um conjunto de candidaturas, porque para além das verbas que nos vêm diretamente da EDP, nós fazemos candidaturas ao Fundo de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, e, por exemplo, uma dessas candidaturas, ainda recentemente aprovada, consiste na utilização de caixas de abrigo de morcegos para eliminar as pragas agrícolas na vinha, na floresta e no sobreiral. É uma candidatura válida por 3 anos, com valor de 200 mil euros, e que tem exatamente como objetivo constituir-se como um projeto piloto para utilizar a biodiversidade na eliminação dessas pragas e dessa forma evitar o uso de pesticidas ou outros produtos agroquímicos e, portanto, através de medidas biologicamente sustentáveis, poder fazer esse combate às pragas agrícolas. Isto é um exemplo da parte das ações de conservação da natureza e da biodiversidade. Estamos também, junto das aldeias ribeirinhas, ainda neste domínio, constituímos 7 micro-reservas, e essas 7 micro-reservas, no fundo, repõem valores ambientais que, de certa forma, foram afetados pela construção da barragem e que têm também uma forte componente de visitação. Visitação nessa dupla perspectiva de observação da biodiversidade, fauna, flora, etc., mas também de apoio ao turismo de natureza. No que diz respeito a este turismo de natureza, nós avançamos com um projeto de plano de desenvolvimento do turismo de natureza em termos globais, que engloba o BTT, percursos pedestres, arborismo, tudo aquilo que tem a ver com o turismo de natureza. Neste plano executamos já 2 percursos pedestres. Nós temos o objetivo de ter pelo menos um percurso pedestre por município, mas já temos 2 inaugurados e concretizados nos municípios de Mirandela e Vila Flor, que foram aqueles que, entretanto, avançaram mais rapidamente. E o nosso objetivo com este produto estruturado de turismo de natureza é aproveitar esta componente do turismo de natureza, que é uma componente que cresce em termos de atividade económica a 2 dígitos ao ano e que tem uma procura enorme na nossa região, para ser uma alavanca para o desenvolvimento social e económico dos 5 municípios do Val do Tua. Nessa medida, a inauguração desses percursos pedestres correu muito bem. Nós primeiro promovemos-la na FNAC, porque temos um acordo com a FNAC, neste caso a FNAC do Mar Shopping, para a promoção de tudo aquilo que tem a ver com as nossas atividades, porque o nosso objetivo é trazer gente do litoral e até de fora do país para o território e, portanto, primeiro apresentamos estes produtos na FNAC, fazemos a promoção também através do nosso site, através dos meios de comunicação social e depois fazemos a concretização destes percursos no terreno. Estes percursos são certificados e homologados pela Federação Nacional de Caravanismo e Montanhismo e têm um seguro associado, porque obviamente, sendo da nossa responsabilidade, quem faça os percursos com os nossos guias e, portanto, orientados por nós, tem essa garantia de fazer os percursos com essa segurança. Para além disso, editamos também um guia da natureza. Guia da natureza é esse que apresenta os valores da fauna, flora do Vale do Tua de uma forma global e depois tem também uma parte com os fatores distintivos de cada um dos concelhos que fazem parte do Parque Natural Regional do Val do Tua. O objetivo, uma vez mais, qual é? É partir da natureza e da biodiversidade e daí aproveitar para desenvolver um plano de turismo de natureza e aumentar, no fundo, o desenvolvimento social e económico das populações que habitam o Val do Tua.
Soubemos recentemente que a empresa Douro Azul se ficará a comunidade responsável pela exploração fluvial do Rio Tua. Portanto, mediante esta premissa, qual será que tipo de responsabilidade está obrigada também a esta empresa e que tipo de investimentos é que já estão previstos à Douro Azul fazer no Vale do Tua? Convém, digamos, contar aí como é que este processo se constituiu. Portanto, o projeto não é só de turismo fluvial, esse é o tal projeto da mobilidade, que é um projeto que está orçado em 15 milhões de euros e que está dividido desta forma. A EDP entra com 10 milhões e a Douro Azul entra com 5 milhões de euros. Este projeto decorreu de um concurso público que ficou deserto, e desse concurso público que ficou deserto porque, portanto, nós tínhamos um determinado caderno de encargos a que ninguém conseguiu responder, e depois a própria EDP fez, digamos assim, a contratação diretamente à Douro Azul deste projeto com esta dupla componente. Mas o projeto não engloba apenas o turismo fluvial. O projeto consiste, digamos assim, em aproveitar duas componentes que, do ponto de vista do turismo, vão ser fundamentais no Vale, que é o comboio e é o barco. E engloba também o autocarro, porque é assim, o que nós pretendemos é que o espelho d'água do Vale do Tua possa contribuir para um novo aproveitamento turístico diferenciado, diferente de todos os outros, competitivo e atrativo, e que combine num relativamente curto espaço vários tipos de transporte. Os turistas serão conduzidos para o Vale do Tua, por exemplo, por autocarro, vindos diretamente do aeroporto do Porto, e depois podem apanhar ou o barco ou o comboio. Também podem vir de comboio diretamente do Porto, saindo na estação do Tua, e aí fazem um transporte através de um autocarro panorâmico até ao coroamento da barragem, que fica o primeiro cais fica do lado de Alijó, do município de Alijó, e aí fazem a viagem de barco até à Brunheda, e depois da Brunheda para Mirandela é de comboio. Portanto, temos aqui no fundo três meios de locomoção: rodoviário, fluvial e o ferroviário. E portanto, pretendemos no fundo com isto criar aqui uma visitação que sirva ao mesmo tempo para usufruir da beleza paisagística do Vale do Tua, mas também que esteja ligada ao território e que promova o desenvolvimento das aldeias ribeirinhas do Vale do Tua. Por exemplo, nós já sentimos neste momento uma grande procura de casas exatamente nas aldeias ribeirinhas do Vale do Tua. Para quê? Para fazer o aproveitamento deste turismo que vai nascer nesta componente, que não é só, repito, turismo fluvial, mas é um projeto integrado de desenvolvimento turístico para este vale que englobe estas componentes e que tenha uma forte preocupação com as populações locais, porque o nosso objetivo é associar o desenvolvimento turístico ao desenvolvimento social e económico das populações do território do Vale do Tua. Pegando neste exemplo do Douro Azul, portanto é também um exemplo deste parque que abre uma nova perspectiva de investimento privado e também por parte dos municípios. Falamos agora do Douro Azul, mas neste momento que parcerias, quer com entidades privadas, quer com municípios, estão já alavancadas e previstas? Nós temos várias parcerias, umas de âmbito regional, outras de âmbito nacional e até internacional. Ao nível regional, as parcerias que temos são parcerias com, obviamente, os próprios municípios, as juntas de freguesia do Vale e também com as associações de municípios onde estamos incluídos e, nomeadamente, as comunidades intermunicipais. Relembro que o nosso parque tem municípios que estão na comunidade intermunicipal do Douro, mas tem municípios também que estão na comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes. Por exemplo, no âmbito regional, vamos elaborar uma Carta Europeia de Turismo Sustentável, que vai ser elaborada exatamente uma para o Douro e para os municípios do Vale do Tua que estão no Douro, e uma para os municípios do Vale do Tua que estão em Trás-os-Montes. E, portanto, vamos fazer a interligação entre essas duas realidades. Esta Carta Europeia de Turismo Sustentável é fundamental porque, em termos de candidaturas a fundos comunitários, só os territórios que tenham esta Carta Europeia de Turismo Sustentável é que se podem candidatar a determinado tipo de fundos exatamente para este tipo de turismo que estamos a querer desenvolver no Vale do Tua e que estamos a dar os primeiros passos nesse sentido. Mas,
Por exemplo, posso-vos dar também uma outra parceria de âmbito regional muito importante, que é um consórcio designado Consórcio Norte Natural, constituído por vários parques naturais, reservas da biosfera e parques naturais regionais e nacionais, e que também tem a presença do turismo do Porto e Norte de Portugal. Aliás, é o turismo do Porto e Norte de Portugal é o líder deste consórcio, e o objetivo é termos uma estratégia integrada para o turismo de natureza de âmbito regional norte. Isto é quando fizermos a promoção do turismo de natureza a nível nacional e internacional, para ganharmos escala, vai aparecer o Parque Natural Regional do Val do Tua, conjuntamente com outros espaços, dentro de uma promoção que tem a ver com o norte natural, com todo o norte. Porquê? Porque, evidentemente, o turista, para este tipo de turismo de natureza, quanto mais tempo estiver no nosso território, melhor. E, consequentemente, quanto maior for a escala e a oferta, melhor também. Ele funciona mais ou menos como o turista do Golfo. Ele não gosta de ir sempre para os mesmos sítios, gosta de variar. E, portanto, temos que lhe dar essa variedade. Outro projeto em que estamos inseridos chama-se a marca natural.pt, que é um projeto de promoção de tudo o que tem a ver com os produtos naturais e espaços de turismo em zonas de parques como a nossa, e essa parceria aí é com o ICNF, a nível nacional, e é uma forma de promovermos a marca natural.pt, e nós estamos integrados nessa marca, a nível nacional e a nível internacional. O que é que fazemos aí? Fazemos o seguinte: imaginemos que temos um turismo em espaço rural no nosso território, ou um restaurante, ou um produto que é um produto biológico. Nós, sem o empresário pagar um cêntimo que seja, nós integramos-lo na nossa rede, através de uma certificação de produto biológico, que, claro, tem alguns requisitos, e fazemos a promoção integrada do seu produto, no fundo, um selo de garantia de produto natural.pt, completamente de borla. E, portanto, são, digamos assim, investimentos que as pessoas teriam que fazer se quisessem fazer esta promoção, e que, através destas nossas parcerias, não necessitam de fazer, basta associarem-se, digamos, à nossa parceria e à nossa realidade e fazerem parte deste projeto. E por isso até aproveito a oportunidade, já que me fizeram a pergunta, para lançar o desafio, através da Rádio Universidade FM, para que quem quiser que se dirija à nossa sede, que nós teremos todo o gosto em dizer como é que se processa esta adesão à marca natural.pt. Doutor, e os municípios que estão aqui, no fundo, agregados, têm sabido aproveitar esta grande oportunidade que surgiu para o Val do Tua? Sabe que eu costumo dizer que ninguém desenvolve ninguém, nem por projeto, nem por decreto, nem com uma lei na Assembleia da República. As pessoas, para aproveitarem as oportunidades de desenvolvimento que surgem, têm que estar, para já, abertos a essas mesmas oportunidades. Depois, disponíveis. E, finalmente, têm que fazer parte integrante das mesmas. O que nós dizemos é que, com a construção da barragem, independentemente da polémica que lhe esteve associada, surgiu uma oportunidade para o território. E há, para além dessa oportunidade, há um projeto e há meios financeiros. Ou seja, há vontade política e há capacidade financeira para executar um projeto de desenvolvimento para o Val, que, se não fosse isto, não teria. E, portanto, aquilo que será este projeto depende de todos e cada um de nós. E quando digo todos e cada um de nós, digo entidades públicas e entidades privadas, digo municípios e administração central, digo aldeias ribeirinhas e parque e agência e empresários. Empresários, nomeadamente na área do turismo, turismo em espaço rural, turismo de natureza, animação turística, desportos de aventura. É tudo isto que nós temos que formatar e aproveitar esta oportunidade, como digo, para nos desenvolvermos numa componente que é cada vez mais requisitada do ponto de vista do turismo global em que estamos inseridos. Muito bem. Doutor, voltamos à conversa na segunda parte da nossa entrevista. Vamos aqui desmistificar também algumas questões, nomeadamente ligadas à ferrovia e também à construção da própria barragem. Okay. Nós agora, Sansão, vamos passar à parte menos séria. É verdade, eu acho que não vais gostar muito esta semana. Já estive a ler. São sapos que tenho que... Vamos então ao Desenculpidor, até já.
Ora então, boa noite a todos os nossos ouvintes que neste momento têm a televisão no prolongamento, sem som, obviamente, e que estão a fazer de conta que nós, a falarmos, somos mais ou menos como o José Pina e o Pedro Guerra. Espero que estejam bem instalados, confortáveis, pois esta noite temos um grande convidado. É ele, pois, Emiliano de Almeida, o homem que colocou Fanhões de Monsaraz no mapa. Boa noite, Emiliano. Obrigado por estar aqui comigo. Ora, muito boa noite, meu caro amigo. Em primeiro lugar, muito boa noite a si e a todos que em casa, no trabalho, no táxi nos escutam. Em segundo lugar, gostava de lhe agradecer imensamente o convite que me interessou. Não falo do convite para vir cá, mas sim do voucher maroto que me entregou. Em terceiro lugar, é uma honra enorme para a população de Fanhões de Monsaraz podermos estar aqui representados. E em quarto lugar, o Sporting. Bom, meu amigo, eu estava a falar de Fanhões de Monsaraz e não de futebol, meu caro. Olha, desculpa, eu peço desculpa. Sabe, é que eu às vezes assim com o frio, eu fico meio apanhado. Já vi o frio que está, estão -8. Bom, amigo, avancemos, diga-nos lá, como é que conseguiu pôr Fanhões de Monsaraz no mapa? Olha, isto já é uma história longa. Veja lá, isto já vai há tanto tempo que quando eu comecei nisto, o campeão nacional era o Sporting. Oh, amigo, desculpe lá. Eu pensei que o tema da nossa entrevista fosse Fanhões de Monsaraz e não Sporting. Eu peço desculpa, olha, não me leva a mal, mas com essa postura de moderador semi-incomodado, está a parecer mais o Sérgio Sousa Pinto do que o José de Pina. Olha, será que podemos voltar à história de como pôs Fanhões de Monsaraz no mapa? Olha, eu observei que, ao contrário, sei lá, por exemplo, Passos de Freira, capital do móvel, Pinhão, coração do Alto Douro, nós não tínhamos um epíteto que nos caracterizasse. No fundo, faltava-nos um título, tal como o Sporting. Olha, amigo, já chega. Já ouvi falar do Sporting hoje, mais hoje do que na última entrevista do Bruno de Carvalho. É melhor ficarmos por aqui antes que eu espanque alguém. Eu espero que para a semana o engraçadinho que escreve esta treta faça o mesmo em relação ao estado lampiónico. Assim despeço-me com amor, carinho, ternura e muitos bolos de bacalhau e rabanadas. Feliz Natal! Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do 8º andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartoon qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio-fio, no asfalto riscados de jeans. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem, os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom, cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você. Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do 8º andar. Em vez disso eu dei meia volta e comi uma torta inteira de amora no jantar. É
Ainda pelo Brasil, continuamos com Clarice Falcão, cantautora, atriz, humorista de 27 anos, que lançou o seu primeiro álbum em 2013, Monomania. Continuando com a nossa entrevista, a criação deste parque surge também por consequência direta da construção da barragem do Tua. Que tipo de oportunidades podem ser potenciadas, construídas com a concretização deste investimento numa região que tem algumas reservas ainda, demograficamente falando? Sim, o objetivo do parque consiste exatamente em aproveitar esta construção da barragem e, a partir da conservação da natureza e da biodiversidade, associar, como já disse na primeira parte, um projeto de desenvolvimento turístico sustentado para todos os concelhos e para todo o vale, que constituem, digamos assim, o território do Vale do Tua. Como é que isso se faz? Como vos disse, o parque tem apenas 3 anos de existência, mas a contrapartida financeira que esteve na origem da criação do mesmo, que foi uma percentagem sobre 3% do aproveitamento hidroelétrico de Foz do Tua, que foi negociada, como lhe disse, paralelamente com a DIA, tem esta vantagem relativamente a outro tipo de projetos, é que vai acompanhar os 75 anos de duração da própria concessão do Estado à EDP no que diz respeito à exploração da barragem. Ou seja, nós, em vez de querermos um subsídio ou, digamos, uma verba inicial de algum significado e depois ficarmos sem financiamento garantido, preferimos negociar um financiamento ao longo do tempo, exatamente de forma a dar sustentabilidade ao próprio Parque Natural Regional do Vale do Tua. Neste momento, o Parque Natural Regional do Vale do Tua, como é que está estruturado em termos dos seus recursos humanos? Penso que também talvez seja interessante referir isso. Tem um diretor, que sou eu, tem um técnico superior e tem uma estagiária. Quer o técnico superior, quer a estagiária, portanto são engenheiros na área do ambiente e também na área civil. E depois, porque estamos na Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, todas as outras componentes, em termos técnicos que precisamos, é-nos dada exatamente pela Associação de Municípios. Temos um contrato com eles, pagamos-lhe uma avença, quer para as instalações, porque estamos provisoriamente instalados lá, quer para este apoio técnico e que permite que nós possamos fazer, portanto, as candidaturas a fundos comunitários e possamos gradualmente estruturar o nosso produto no território. Esse produto tem basicamente, como vos disse, 3 componentes. Uma primeira componente tem a ver com a conservação da natureza e da biodiversidade, e aí é um conjunto de matérias que têm a ver com a preservação da fauna, da flora, de medidas agroalimentares e agrícolas sustentáveis, de não uso de pesticidas e agroquímicos, mas de forma biológica, e portanto temos um conjunto de projetos associados. Por exemplo, temos neste momento uma parceria com o Centro de Investigação em Biodiversidade da Universidade do Porto, o CIBio, para desenvolver connosco algumas destas candidaturas. E depois temos o tal projeto de turismo de natureza, que tem diversas componentes e que visa o tal desenvolvimento do vale e, sobretudo, das aldeias ribeirinhas, utilizando também os outros projetos que estão em marcha com a ADRVT, nomeadamente o da mobilidade e da recuperação do património dessas mesmas aldeias ribeirinhas. Este projeto, como vos disse também, tem várias componentes, desde logo os percursos pedestres. Nós vamos dar um forte incremento a esta componente do turismo de natureza, porque ele está, de facto, na ordem do dia e há uma grande procura para este tipo de percursos. Vamos apostar também numa rota dos miradouros. Estes percursos pedestres e a rota dos miradouros vão constituir uma grande rota do parque, que visa não apenas este turismo de natureza, mas também conhecer o património edificado, o património paisagístico, o património cultural, no fundo, as nossas tradições e costumes e, portanto, de certa forma, organizar o território para esta visitação do turista. E por isso mesmo, nós, para além do nosso guia da natureza, e eu trouxe-vos isto hoje aqui, temos uma série de brochuras que pretendem exatamente demonstrar aquilo que há de mais importante, diferente e único no Vale do Tua. Desde
o património, como disse, desde as micro-reservas, desde a gastronomia, vinhos e artesanato, os miradouros e a geologia e hidrologia, que no fundo é aquilo que nós temos para vender ao turista que nos vem visitar. Depois, tudo isto, com as tais parcerias que também referi na primeira parte, pretendemos, com tudo isto, estruturar a tal visitação única ao nosso território, que é, de facto, um território único e singular, e fazer com que os turistas tenham experiências únicas, diferentes e inovadoras. Porque é isso que hoje em dia faz com que as pessoas se dirijam a qualquer território. E essas experiências vão, no fundo, buscar aquilo que é a nossa identidade, de transmontanos e de orientes, aquilo que é a nossa gastronomia, aquilo que são os nossos vinhos, o azeite, o mel, o figo, no fundo, os produtos que nós temos e que são únicos e que não se encontram facilmente noutro território que não o nosso. Com isto, estamos também a garantir a manutenção dos verdadeiros defensores deste território, que são os agricultores. Sem agricultores não há território, e nomeadamente não há território como o nosso, e portanto este trabalho está a ser feito em conjunto com as juntas de freguesia, com os municípios, mas sobretudo com os agentes locais do território, que são os empresários, quer na componente turística, quer na componente agrícola. Uma das questões que também gerou algum celeuma por altura da construção da barragem do Tua foi de que forma é que este projeto ia salvaguardar aquele que era o património natural que estava presente, no fundo, digamos que na antiga geologia do próprio vale. O que é que foi feito para garantir que esse património ficou, no fundo, preservado e que, no fundo, a construção da barragem não veio criar aqui algum tipo de clivagem com aquilo que era a realidade natural, com aquilo que será o futuro? A garantia dessa manutenção está exatamente na constituição das 7 micro-reservas. O que são as micro-reservas? As micro-reservas são, no fundo, um conjunto de valores de fauna, de flora e paisagísticos que nós estamos a repor acima da cota da barragem. Isto é, por exemplo, para vos dar um exemplo, imaginemos que há um conjunto de fauna e de flora que, com a construção da barragem, vai ficar debaixo d'água. O que nós estamos a fazer é repor essa situação num nível superior, em termos de altitude, mas não nos limitamos a repor exatamente os metros quadrados que estão debaixo d'água. Não. Nós repomos muito mais e, para além disso, temos o tal projeto integrado que, através das micro-reservas, o que pretendemos é constituir um circuito de visitação, de forma a que o turista observe a fauna, observe a flora, mas depois vá comer na tasquinha do Sr. Zé, ou vá comprar o azeite biológico, ou vá comprar os figos secos, ou vá... Estão a ver? É tudo isso. E por isso, isso tudo vai estar organizado também numa lógica de feiras, de pequenas feiras, ao longo do ano, associadas também aos percursos pedestres. Por exemplo, nos 2 municípios em que já inauguramos percursos pedestres, essa inauguração contemplou uma feira de produtos da terra, contemplou uma ida a um lagar de azeite, a prova de vinhos e, portanto, a toda uma dinâmica social e económica das comunidades onde se desenvolvem estes produtos que pretendem exatamente esse desenvolvimento e é isso que, no fundo, os turistas também procuram. Ou seja, isto é, no fundo, uma forma que temos de tentar salvaguardar e tentar manter vivas as nossas aldeias. Nós sabemos que o grande problema da nossa região é a desertificação humana. E a forma de combater esta desertificação humana é exatamente criar produtos integrados que tenham várias componentes, isto isoladamente não funciona, que tenham várias componentes e que façam com que as pessoas se fixem no território. Porquê? Porque o território lhes dá emprego, porque o território lhes garante oportunidades de negócio, porque o território permite que se desenvolvam. Como disse, ninguém se desenvolve por decreto. Ora bem, para isso precisamos de associar, no fundo, a agricultura e este turismo de natureza e fazer do turismo de natureza, entre aspas, a vindima permanente deste território. Porque na vindima e na época alta, no nosso território, nós temos cá muita gente, mas depois, nesta época, na época baixa, normalmente desaparecem. E, portanto, o que nós queremos é aqui criar um produto compósito que faça com que eles apareçam também na época baixa. E, por exemplo, vejam, os percursos pedestres. Os percursos pedestres normalmente não se realizam no verão, porque é muito calor, não há, porque exige grande dispêndio físico e, portanto, são, por exemplo, um produto que normalmente é utilizado no outono, início de inverno e, digamos, no fim de inverno, primavera. E, portanto, já estamos aqui com este tipo de percursos
digamos, procurar combater essa sazonalidade. Mas a visita às micro-reservas também tem essa componente. Nós, por exemplo, há uma zona muito interessante que é o território de caça da águia de Bonelli, e nós vamos ter nessa zona, digamos, um produto que é também muito interessante nesta medida, que é o birdwatching. E, portanto, vamos ter períodos de observação da águia de Bonelli e de outro tipo de pássaros característicos da nossa região, que, como vocês sabem, é uma procura específica. Vocês podem dizer assim, mas isto não é um turismo de massas, mas nem nós temos capacidade para absorver aqui um turismo de massas, mas podemos aproveitar esse turismo de massas que agora está a chegar em massa ao Porto, e parte desse turismo, que é este turismo mais específico do turismo de natureza, captá-lo para o nosso território. Por isso fizemos a tal parceria com o Consórcio Norte Natural, por isso fizemos a parceria com a marca natural.pt, por isso faremos todas as parcerias necessárias para ajudar à promoção e desenvolvimento do território do Val do Tua. E falava então na questão dos turistas de natureza, mas há também as pessoas daqui que são realmente interessadas na natureza, e eu acredito que muitas delas estarão também a ouvir o nosso programa, e nesse sentido eu perguntava-lhe de uma forma geral, porque não poderá ser completamente abrangente, o que é que estes amantes da natureza poderão encontrar nestas micro-reservas, e depois perguntava-lhe mais lá para a frente como é que vai ser feita a gestão posterior. Portanto, será algo estanque ou será algo dinâmico, poderá sofrer mutações ao longo das estações e dos vários anos? É claro que este produto de turismo de natureza que estamos a organizar através das micro-reservas é um produto que é aberto a toda a gente, e desde logo aos que cá residem, porque muitas vezes nós próprios nem conhecemos, nem sabemos tudo em profundidade. Muitas vezes a nossa vida não o permite. E evidentemente que ninguém defende aquilo que desconhece. E ninguém gosta aquilo que não conhece. Ninguém gosta, nem ninguém defende, nem ninguém se apaixona por isso. E, portanto, muitas vezes o que precisamos é exatamente de salientar estes valores. E, como lhe disse, os valores que estão presentes nas micro-reservas são valores naturais, valores paisagísticos, fauna e flora. Por exemplo, nós temos cá algumas plantas que são de facto únicas do nosso microclima, daquele microclima deste território. Eu já lhe falei da águia de Bonelli, mas podia falar do chasco preto, podia falar de outro tipo de aves que são avistadas, e nós já sabemos mais ou menos qual é o território que elas habitam, e que, digamos, as pessoas podem ver e podem observar. Mas pretendemos também, por exemplo, aproveitar as associações sociais e culturais que residem neste território e, com eles, organizar, por exemplo, atividades de teatro, atividades de cultura, atividades, no fundo, de promoção da nossa identidade, e que permitam, quer aos residentes, quer aos turistas, chegar, ver e sentir, e fazer essa experiência. No fundo, pôr os 5 sentidos a funcionar. E o que acontece é que há muitas destas atividades, simplesmente, e já existem no território, simplesmente não estão organizadas. E não estão organizadas numa lógica de visitação. E, portanto, como vos disse, se eu sou turista, venho para o território, seja turista nacional, seja internacional, e se não tiver o território organizado para me receber, e se não tiver o território organizado para me dar a conhecer aquilo que de melhor existe nesse mesmo território, eu não vou poder consumir, porque não tenho conhecimento daquilo que se passa, não é? E, portanto, o que nós pretendemos é fazer exatamente isto tudo, em parceria com, como vos disse, os empresários, em parceria com os agricultores, em parceria com as juntas de freguesia e em parceria com os municípios, no fundo, entidades públicas e privadas. Já falámos aqui dos impactos, portanto, e nesse sentido também foi criada a plataforma Salvar o Tua, como teve conhecimento, que reuniu desde já a produção de vídeos, de uma música e até de cartas remetidas à Unesco, que foram cerca de 23 mil. Precisamente por esse impacto que referiam no Vale, o que é que pode dizer a estas pessoas que estiverem envolvidas neste movimento, que lutaram e que ainda lutam pela salvaguarda do património natural do Val do Tua? O que eu lhes posso dizer, em primeiro lugar, é que compreendo, evidentemente, a luta que tiveram e compreendo os princípios e valores que regem esses movimentos, e dizer-lhes que a atividade que tiveram também foi importante para nós, porque conseguimos com isso negociar melhores contrapartidas junto do Estado e junto da própria EDP para decorrentes da construção da barragem. Agora, nós não podemos ficar paralisados em função dos princípios e valores que defendemos. Eu repito aquilo que disse no início, não foram os municípios da região que avançaram para a construção da barragem.
A construção da barragem fazia parte de um plano hidrológico nacional há muitos anos, que não saiu do papel até que houve alguém que teve coragem de o fazer sair do papel. E os municípios, quando foram confrontados com esta situação, o que procuraram fazer é aquilo que temos feito ao longo deste tempo. Procurar transformar dificuldades em novas oportunidades, compreendendo a visão de todos e cada um, mas o que é certo é o seguinte, é que a própria Unesco já se pronunciou sobre este projeto, se pronunciou e pronunciou-se positivamente e afirmativamente. Eu recordo também que, numa altura em que, em termos ambientais, se fala nas cidades e nos mundos urbanos e no mundo de baixo carbono, que uma barragem é energia renovável. Portanto, recordo que o país importa quase 55% da sua energia. E isso é energia que não é renovável, muita dela. E, portanto, basicamente, uma das grandes componentes do nosso déficit externo é petróleo. E, portanto, se nós aproveitarmos o sol, se nós aproveitarmos o vento, se nós aproveitarmos a água, até do ponto de vista ambiental e ecológico, estamos a aproveitar e a potenciar energia renovável. E, portanto, energia não poluente. Ora, quando o aquecimento do planeta, quando as questões relacionadas com o ambiente estão na ordem do dia, o apelo que eu faço a todos aqueles que fazem parte dessas plataformas é que falem connosco, que venham conhecer o que estamos a fazer no terreno e, de certeza, alguns que tenham a mente aberta conseguirão mudar pelo menos parte da sua postura e da sua atitude. Mas quero dizer outra coisa, é que nós temos uma comissão de acompanhamento da construção da barragem do Tua. Nessa comissão de acompanhamento da construção da barragem, fazemos uma checklist de tudo aquilo que são as tais medidas de compensação ambiental pela construção da barragem. Essas medidas estão a ser cumpridas na íntegra. E, até há pouco tempo, as organizações ambientalistas tinham lá, de facto, pessoas de uma ONG que faziam parte dessa comissão de acompanhamento e que sempre questionaram que não ia haver parque, sempre questionaram, puseram dúvidas, que se o processo da mobilidade ia avançar, se esta ou aquela medida ia avançar. E quando viram que afinal ia avançar tudo e dentro dos prazos, curiosamente deixaram de comparecer nessa comissão de acompanhamento ambiental. Ora, isso é que eu acho que não é correto, porque nós devemos ter uma postura de abertura perante estas matérias e estarmos sempre convencidos dos nossos princípios e valores, mas abertos a que nos convençam também da outra parte. E, basicamente, o que é importante realçar aqui é que a análise de um projeto deve-se ver no fim. E, portanto, quando a barragem estiver a começar a elaborar e quando todo este projeto estiver no terreno, nós vamos verificar que, afinal, as preocupações que foram expostas não eram, algumas teriam a sua razão de ser, mas não eram, digamos, tão graves quanto aquilo que alguns desses movimentos apregoavam, até porque vamos continuar a ter comboio, vamos continuar a ter linha, pelo menos de Abreiro até Mirandela, só que vamos ter uma linha rentável, em que vai garantir a mobilidade cotidiana e vai garantir também a mobilidade turística. E, portanto, no fundo, o Vale vai ter um dinamismo social e económico como nunca teve até aqui. Portanto, mobilidade, empreendedorismo e turismo de natureza, e assim se conta a história do Parque Natural e Regional do Vale do Tua. Doutor Artur, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu que agradeço uma vez mais esta oportunidade. Teríamos muitas outras questões para lhe fazer, mas o tempo, infelizmente, é curto. Muito obrigado. Muito obrigado e aproveito para desejar um bom Natal a todos os ouvintes e um bom ano. Muito obrigado. Avançando para as sugestões culturais, esta semana no Clube de Vila Real temos no dia 22 concerto de Fugli, no dia 23 DJ set de Cancún, no projeto Vila Realense, e depois, como já é tradição, no dia da Consoada, uma jam session de Natal, onde todos, depois de comidos e bebidos, podem ir mostrar os seus dotes musicais ao Clube Vila Real. Muito bem, a Tragamundos também o convida a marcar presença na apresentação do livro Victorianas, de Marília Miranda Lopes. É amanhã, por volta das... Ora, deixa-me ver, eu estou aqui a tentar ver na publicação, 21h30. E temos também no dia 23 Rita Red Shoes no Teatro Vila Real. Eu vou, obviamente, que é para comemorar a minha chegada aos 26 anos. Tem tudo a ver contigo. Tem tudo a ver comigo, tem. E ficamos agora também com outra, terminar a nossa viagem pelo Tua ao som da banda mais bonita da cidade, que se chama precisamente Termina Indo. Que é conhecido. Voltamos para a semana e um bom Natal a todos os nossos ouvintes. Bom Natal. Bom Natal. Mas o tanto que eu levar de você
visitar de vez em quando o chão. No alto do parque, por cima das árvores, eu vejo você. Enquanto os pássaros sorriem para mim, você procura um céu que não existe mais. Em São Paulo cinza, no Rio vermelho, em Recife azul. Mas o tanto que eu levar de você, eu deixo um pouco pra me misturar. E não descanso pra você dormir. A Voz do Douro sobe ao palco da rádio. Cultura, humor e boa disposição. Aqui apresentamos e discutimos a região. É o Espaço de Ouro, todas as segundas às 22 horas, aqui na Universidade FM. Mais informações em facebook.com/Espaco Douro.